Era uma manhã comum no Vila dos Sonhos Hotel, um lugar onde sofisticação não é apenas uma palavra, é a base de tudo. Localizado em Florianópolis, o ambiente brilhava, literalmente. Os pisos de mármore impecáveis refletiam a luz dos luxuosos lustres no teto, e os hóspedes que por ali passavam eram exatamente o que se esperava de um hotel tão renomado. Empresários atentos, famílias elegantes, casais que exibiam um estilo de vida que poucos podem alcançar. Nada parecia fora do esperado. Paula, a recepcionista-chefe, estava em seu terceiro dia no novo cargo. Ela havia acabado de ser promovida e estava determinada a provar que merecia a conquista. Orgulhosa, ajustava sua postura e atendia os hóspedes com um tom profissional, mas sem deixar de lado a postura rígida que acreditava ser necessária para manter o alto padrão do hotel. Para ela, cada detalhe importava, e nada poderia sair do controle sob sua supervisão. Foi então que a porta principal se abriu e um homem entrou. Sua aparência simples contrastava com o luxo ao redor. Vestia roupas comuns, sem grife aparente, e caminhava sem pressa até o balcão. Paula o observou de relance e franziu a testa. Para ela, aquele não era o tipo de cliente que frequentava o Vila dos Sonhos. Sem esconder seu desdém, ajeitou o uniforme, cruzou os braços e perguntou friamente: "Pois não, senhor? Posso ajudá-lo?" O homem sorriu levemente, ignorando o tom distante, e respondeu com educação: "Bom dia. Gostaria de saber se há disponibilidade de quartos para hoje." Paula arqueou uma sobrancelha e, sem se preocupar em disfarçar a impaciência, digitou algo no sistema. Olhou para ele novamente, avaliando-o da cabeça aos pés. Seu olhar deixava claro o que pensava. Ele não parecia alguém que pudesse pagar por uma hospedagem ali. Mal sabia ela que estava falando com Luciano Heng, o próprio dono do hotel. E sua reação ao descobrir a verdade seria algo que ninguém poderia prever. Paula manteve a expressão fechada enquanto olhava para a tela do computador, fingindo analisar a disponibilidade de quartos. No fundo, já tinha sua decisão tomada. Sem levantar os olhos, disse em um tom seco: "Senhor, os quartos desse hotel são extremamente exclusivos. A diária custa mais do que a maioria das pessoas pode pagar. Tem certeza de que deseja prosseguir com a reserva?" Luciano permaneceu tranquilo, mantendo o mesmo sorriso sereno. "Sim, eu gostaria de saber mais detalhes." A recepcionista suspirou discretamente, demonstrando impaciência. Ela não entendia por que um homem com roupas tão simples insistia em ficar ali. Para ela, aquilo só poderia ser uma perda de tempo. Nossas suítes mais acessíveis começam a partir de R$ 3.000 a diária. Inclui café da manhã e acesso às áreas VIP. Mas, sinceramente, temos outros hotéis na cidade que talvez sejam mais adequados ao seu perfil. Luciano percebeu o tom condescendente, mas não demonstrou incômodo. Apenas ergueu levemente a sobrancelha. "Entendi. E caso eu queira algo mais luxuoso?" Paula deu uma risada discreta e forçada. "Bom, temos suítes presidenciais que passam dos R$ 10.000 a noite, mas, senhor, esses quartos são geralmente reservados com antecedência por clientes de alto nível." Luciano manteve o olhar fixo na recepcionista por alguns segundos, analisando sua postura. Em vez de tratá-lo como um cliente comum, ela claramente estava tentando afastá-lo dali. "Então quer dizer que eu não sou um cliente de alto nível?" Paula hesitou por um instante, mas logo retomou sua expressão superior. "O senhor pode entender como quiser. Apenas estou dizendo que não temos vagas, pelo menos, não para qualquer um." O silêncio pairou no ar por alguns segundos. Os funcionários ao redor continuavam suas tarefas, alheios à tensão crescente. Luciano cruzou os braços e sorriu de canto. Paula franziu a testa, sem entender a reação. Para ela, aquela conversa já deveria ter terminado. O que aquele homem ainda estava fazendo ali? O que ela não sabia era que sua atitude estava prestes a lhe custar muito caro. E a revelação que viria a seguir mudaria tudo. Luciano manteve a expressão serena, mas seu olhar agora era de curiosidade. Ele não parecia ofendido ou irritado. Pelo contrário, parecia analisar cada palavra e atitude da recepcionista. "Paula,
Por outro lado, já estava perdendo a paciência. Para ela, aquele homem simplesmente não deveria estar ali. Com um suspiro impaciente, cruzou os braços e resolveu encerrar o assunto de uma vez por todas. Como eu disse, senhor, não temos quartos disponíveis. Talvez seja melhor procurar outro hotel. Luciano inclinou a cabeça levemente e sorriu. Antes que Luciano pudesse responder, um homem bem vestido se aproximou do balcão. Era o gerente do hotel, que vinha conferir a movimentação no saguão. Assim que seus olhos pousaram em Luciano, ele arregalou os olhos, claramente surpreso. Senhor Heng. Sua voz saiu mais alta do que o esperado. Paula congelou. Olhou de um para o outro, confusa. Luciano, por sua vez, permaneceu tranquilo e acenou com a cabeça. Bom dia, Marcos. Parece que estou tendo dificuldades para conseguir um quarto no meu próprio hotel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paula sentiu o rosto arder, como se todo o sangue de seu corpo tivesse subido à cabeça de uma só vez. Sua boca se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. O gerente ficou visivelmente tenso, olhando para Paula com incredulidade. Paula sentiu as pernas fraquejarem. Tudo fazia sentido agora. O homem simples, o tom tranquilo, as perguntas insistentes. Ela não estava lidando com um hóspede qualquer. Estava maltratando o dono do hotel. Ela engoliu seco e tentou remediar a situação. Senhor, eu não sabia. Me perdoe, por favor. Foi um erro. Luciano ergueu a mão, interrompendo-a calmamente. Não se preocupe, Paula. O erro já foi cometido. Agora, a questão é, o que fazer com ele? A recepcionista sentiu um frio na espinha. Seu futuro naquele hotel agora estava nas mãos do próprio dono. E sua reação a seguir deixaria todos de queixo caído. Luciano continuava ali, tranquilo, observando cada detalhe da situação. Seu olhar era enigmático, impossível de decifrar. Ele não parecia irritado, mas isso tornava tudo ainda mais tenso. O gerente, por sua vez, suava frio, sem saber como consertar a situação. Os funcionários ao redor estavam paralisados, atentos a cada detalhe da conversa. Alguns hóspedes também haviam percebido o que estava acontecendo e cochichavam discretamente. O gerente tentou amenizar a situação. Senhor Heng, posso garantir que isso não representa a qualidade do nosso atendimento. Paula é uma excelente funcionária. Talvez tenha sido um erro de julgamento. Luciano virou o olhar para ele. Um erro de julgamento? Interessante. E se esse erro fosse cometido com outro hóspede? Alguém que realmente estivesse precisando de um atendimento digno? Marcos ficou sem resposta. Paula baixou a cabeça, sentindo-se cada vez menor diante da situação. Luciano suspirou e, finalmente, quebrou o silêncio com uma frase que fez o coração de Paula disparar ainda mais. Pois bem, já sei o que preciso fazer. O que veio a seguir foi algo que ninguém esperava. O saguão inteiro parecia prender a respiração. Paula sentia o suor frio escorrer pela nuca. Sua mente estava em completo desespero. O que Luciano Heng faria? Ela seria demitida na frente de todos? Seria humilhada da mesma forma que havia tratado aquele hóspede que, no fim das contas, era o próprio dono do hotel? Luciano manteve o olhar fixo nela por alguns segundos. Depois, respirou fundo e falou, pausadamente. Antes de tomar qualquer decisão, quero entender uma coisa, Paula. O que te fez acreditar que eu não merecia um bom atendimento? A recepcionista sentiu um nó na garganta. Ela não sabia o que responder. Seu instinto dizia para inventar uma desculpa, mas nada parecia convincente diante da realidade nua e crua. Eu pensei que... Ela hesitou, desviando o olhar. Eu julguei pela aparência. O gerente fechou os olhos por um instante, como se soubesse que aquilo só piorava a situação. Os outros funcionários continuavam em silêncio, absorvendo cada detalhe. Luciano balançou a cabeça lentamente. Então, no Vila dos Sonhos, o atendimento é baseado na aparência do hóspede. Paula abriu a boca, mas nada saiu. O ar parecia pesar em seus pulmões.
Eu cometi um erro, disse ela, por fim, com a voz baixa. Luciano inclinou a cabeça levemente. Sim, cometeu. E não foi um erro pequeno. Mas agora, a pergunta mais importante: o que você aprendeu com isso? O silêncio tomou conta do ambiente mais uma vez. Paula nunca se sentiu tão exposta, tão vulnerável. Ela sabia que sua resposta poderia definir seu destino ali. Luciano cruzou os braços, esperando. Todos no saguão pareciam aguardar ansiosamente pela reação dele. E o que ele fez a seguir foi algo que ninguém poderia imaginar. Paula sentia o peso do olhar de todos ao seu redor. Sua respiração estava irregular, seu peito subia e descia rapidamente. Ela sabia que sua atitude havia sido inaceitável, mas não havia mais como voltar atrás. Tudo o que lhe restava era esperar a decisão de Luciano Heng. O dono do hotel permaneceu em silêncio por um instante, como se analisasse a situação com calma. Então, respirou fundo e finalmente falou. Paula, eu não vim aqui hoje para testar ninguém. Eu não esperava ser tratado de forma especial. Mas sabe o que mais me incomoda nisso tudo? Ela permaneceu em silêncio, sem coragem de encará-lo diretamente. O problema não é como você me tratou. O problema é imaginar quantas outras pessoas já passaram por essa recepção e receberam o mesmo desprezo só porque não pareciam ricas o suficiente para estarem aqui. As palavras de Luciano foram como um golpe. Paula sentiu seu estômago revirar. Ela sabia que ele estava certo. Eu entendo, Sr. Heng, murmurou, ainda sem saber o que dizer. Luciano fez um gesto com a mão, chamando a atenção de todos. Quero que todos aqui entendam algo muito importante. Este hotel foi construído para oferecer uma experiência de excelência não apenas para os que aparentam ter dinheiro, mas para todos que buscam um bom atendimento. Não importa a roupa que usam, o carro que dirigem ou o sobrenome que carregam. Respeito e cordialidade são as verdadeiras marcas do nosso serviço. O saguão permaneceu em silêncio absoluto. Os funcionários pareciam absorver cada palavra. Alguns hóspedes que haviam testemunhado a cena acenaram levemente com a cabeça, concordando com a lição dada por Luciano. Paula, sentindo o peso do momento, respirou fundo antes de responder. O senhor tem razão. Eu fui arrogante, presumi sem conhecer, tratei um cliente com desprezo, e isso é imperdoável para alguém que trabalha com atendimento. Luciano observou sua expressão, buscando sinais de arrependimento verdadeiro. Ela sentiu a garganta secar. Sabia que a resposta definiria seu futuro. O que ela diria a seguir poderia ser sua única chance de redenção. Paula engoliu seco. Seu coração parecia bater mais alto que os murmúrios ao redor. O gerente olhava aflito, os outros funcionários mantinham-se imóveis, e até os hóspedes pareciam curiosos para saber qual seria o destino da recepcionista. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. Todos esperavam a decisão de Luciano. Mas, para surpresa geral, ele soltou uma leve risada e balançou a cabeça. E disse: Não irei te demitir. Te darei uma nova chance. Na manhã seguinte, Paula chegou ao hotel com um misto de ansiedade e determinação. A experiência do dia anterior ainda estava fresca em sua mente, e ela sabia que o treinamento especial começaria ali, naquele instante. Ela não sabia exatamente o que esperar, mas uma coisa era certa: ela teria que provar seu valor. Luciano Heng, como prometido, não a demitira. Pelo contrário, ele havia dado uma segunda chance a ela, e Paula estava disposta a aproveitar ao máximo essa oportunidade. O setor de atendimento humanizado era algo novo, focado em ensinar os colaboradores a lidar com clientes de todas as origens e realidades. Paula sentiu seu estômago revirar. Ela não sabia o que esperar de tudo aquilo, mas uma coisa era clara: seu futuro havia tomado um rumo totalmente inesperado. E, assim, a consequência inesperada da atitude do dono do hotel não foi apenas um simples aprendizado. Foi o início de uma nova jornada para Paula, que agora sabia que a verdadeira grandeza não vem de julgamentos superficiais, mas da forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. A história de Paula e Luciano Heng nos deixa uma poderosa lição: o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua aparência, no carro que dirige ou no poder que exerce.
O que realmente importa é o respeito, a humildade e a empatia com que tratamos os outros, independentemente de quem sejam. Às vezes, podemos cometer erros, como Paula fez, e podemos até sentir que esses erros são o fim de nossa jornada. Mas a verdadeira grandeza está em aprender com as falhas e crescer a partir delas. Luciano Heng, com sua atitude, mostrou que a maior oportunidade não é a chance de aprender, de se transformar, de evoluir. E a reflexão que fica para todos nós é: quantas vezes já julgamos alguém de forma precipitada, sem conhecer suas reais circunstâncias? Quantas vezes deixamos a aparência ou a posição social nos influenciar na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor? O simples gesto de respeito e cordialidade pode mudar o rumo de uma vida. E, assim como Paula, todos nós temos a capacidade de aprender, de mudar e de crescer. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma situação em que tenha que julgar alguém, lembre-se: o valor de uma pessoa está no caráter, não na aparência. O mundo está cheio de oportunidades de fazer o bem e de se tornar alguém melhor. Basta que tenhamos a disposição de enxergar além das primeiras impressões. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.